Bom dia a todas e todos. Saúdo as reitoras e os reitores. Quero saudar a nossa diretoria, que está parcialmente aqui na mesa. Quero dizer que o reitor Dácio, nosso vice-presidente, ele acabou não vindo por uma agenda com o presidente da República. Queria, ou que vai, não sabemos ainda, inaugurar uma obra na Federal do ABC no final dessa semana, momento em que nós, todos os reitores, esperamos um anúncio do presidente da República sobre os recursos suplementares do orçamento, né? Que o que soubemos, certamente reitores e reitoras estão advertidos disso, é que o próprio presidente da República fez questão de fazer esse anúncio. Razão pela qual o ministro Camilo Santana, que estava agendado para vir ontem, acabou cancelando a sua vinda aqui para Andifes, né? E essa foi a razão um pouco da programação alterada do dia de ontem. Então, nesse momento inicial em que nós inauguramos aqui o nosso pleno, ao saudar o vice-presidente Evandro Soares, da Federal do Mato Grosso, o reitor Alfredo Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco, o nosso secretário executivo Gustavo Balduino, eu quero anunciar e saudar com muita alegria o presidente da EBSER, Arthur Quioro, e toda a sua equipe que gentilmente aqui veio no nosso pleno para que nós possamos ouvi-los, né? E para aqueles que já não os conhecem, conhecemos alguns, né, já há um tempo, ouvir essa nova etapa. Eu gostaria de dizer, presidente Quioro, da satisfação dos reitores, nós já dissemos isso nesse pleno desde que o ano começou, da satisfação dos reitores e reitoras com essa nova janela que está se abrindo na relação das universidades com o governo federal, né? Reitores e reitoras sentiram, não só na retórica do novo governo, que no fundo foi a única, quando era candidatura, que tematizava a questão das universidades, mas nos gestos mesmo, a receptividade do governo. Digo isso porque logo no mês de janeiro, cumprindo inclusive um compromisso que havia sido feito, se não me engano, em agosto do ano passado, em Juiz de Fora, o presidente da República chamou o conjunto de reitores e reitoras para uma reunião específica no Palácio do Planalto, mostrando a era de entendimento, de diálogo, e no qual as universidades efetivamente são colocadas no centro de um projeto de país. E quero lhe dizer, como tenho repetido bastante, que é exatamente esse papel que nós ansiamos. E em todos os lugares onde vamos, ontem tivemos aqui uma reunião importante, com quase 70 parlamentares, para alinhar as expectativas do novo mandato do Congresso Nacional com as pautas da Andifes. Uma das coisas que dissemos na apresentação com tanto orgulho é o papel que os hospitais universitários das nossas universidades federais, da rede EBSER, têm hoje no país. Relembramos aqui todo o papel que essa rede, o papel central que essa rede teve, por exemplo, no momento da pandemia, mas não só, né? Porque essa é a grande questão sempre para nós. Nós somos fundamentais na assistência, né? Mas também temos esse vetor fundamental de formação, de ensino e de pesquisa, que é precisamente o eixo do diálogo que creio que será retomado com toda a força nessa nova gestão. Então, presidente Quioro, eu quero lhe dar as mais efusivas boas-vindas com sincera alegria de recebê-lo e de receber toda a sua nova equipe. A programação que o nosso secretário executivo desenhou agora para amanhã é de muita liberdade para a EBSER, né? Hoje nós queremos ouvir a EBSER, enfim, conhecer quem a gente não conhece e saber, né, dos planos da sua gestão. Muito bem-vindo aqui na Andifes. O senhor tem a palavra.
o secretário executivo me relembra que nós estamos transmitindo aqui no YouTube para vários reitores que não estão aqui presencialmente. Me desculpe. Bom dia a todos e todas, magníficos e magníficas, né, os que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando virtualmente, aqueles que muito provavelmente terão contato conosco posteriormente. Eu quero iniciar dizendo da enorme satisfação de poder realizar essa reunião aqui com a Andifes. O primeiro movimento que eu fiz assim que eu me dirigia a Brasília para assumir, e liguei ainda do aeroporto de Congonhas, foi ligar para o professor Ricardo, mandar uma mensagem para ele. Né? E a primeira reunião que eu e minha equipe fazemos coletivamente, né, recebendo um certo segmento, né, é exatamente com os reitores. Eu fiz questão que assim fosse. Nós tivemos até demandas de outras agendas, eu disse, não, nós não podemos, porque é um gesto muito simbólico, né, iniciar exatamente nos dirigindo a quem, do ponto de vista da estrutura universitária, né, representa essa liderança, essa posição de comando. Então, por isso que eu quero saudar, em nome de vocês que estão da direção da Andifes, né, ao professor Ricardo, ao professor Alfredo, ao professor Evandro, ao Baduino, que é o nosso secretário executivo, mas a cada um de vocês fazer uma saudação muito calorosa e, desde já, manifestar que a nossa gestão, né, e é essa orientação que eu passei para todos os nossos diretores, para todos os nossos assessores, eu vou apresentá-los, que estão aqui presentes. A EBSER é uma estrutura, uma instituição hoje absolutamente, a partir de agora, aberta para recebê-los e com a prioridade para ouvir os reitores e as reitoras. Eu já os recebi, sim, muitos de vocês, vou receber todos, né, que solicitarem agenda no mais curto espaço de tempo, assim como quero visitar todos os hospitais, até pelo menos julho. Não sei se eu vou dar conta, né, porque a agenda não é fácil, esse país é relativamente grande, mas a nossa intenção é conseguir fazer aí um percurso de reconhecimento da realidade local. É muito diferente quando a gente os recebe ou conversa por telefone. Hoje nós temos essa facilidade, né, de poder estabelecer o contato sem a presença física. E acho que essa é uma alternativa que a gente também deve viabilizar. Eu sei o quanto que a agenda de vocês é tomada no cotidiano, né, pelas urgências, muitas vezes pela dificuldade de locomoção, mas as nossas audiências poderão ser presenciais, virtuais, não há nenhuma diferença, mas eu acho que faz toda, de fato, toda a diferença a gente poder saber do que nós estamos falando, compreender, ter sentido um pouco, como a gente diz assim, né, não só na retina, mas também no cheiro, sentir a alma do hospital, da instituição, porque isso muda consideravelmente a nossa impressão, né? Eu, quando recebi o convite do ministro Camilo Santana para assumir a direção da EBSER, eu confesso para vocês que eu me assustei um pouco, né? Porque a nossa trajetória foi basicamente toda ela feita na gestão do Sistema Único de Saúde. Em 1989 eu já estava... vou quebrar aqui o protocolo, saudade de a magnífica reitora, Rayane, né? Tem como, né, gente? Desculpa, viu? Assim, nome dela, saúde todas as reitoras. Minha chefe, né? Mas eu estava dizendo assim, a minha experiência é essa, eu terminei a minha residência e já fui trabalhar na gestão do SUS em 1989, ou seja, foi implantar o SUS com o Davi Capistrano, em Santos, virei secretário municipal de saúde com 29 anos, presidente do COSENS, vim trabalhar no governo do presidente Lula em 2003 e assumi a direção da atenção especializada, e alguns de vocês que são um pouquinho mais antigos, se o Arquimedes estivesse aqui, né? Mas o Balduino conhece bem essa história, né? O Natalino conhece bem essa história, e os demais são muito jovens para conhecê-la, né? Naturalmente. Mas em 2003 eu assumi a coordenação da Comissão Interinstitucional para a Reestruturação dos Hospitais de Ensino, né? E tive a responsabilidade de, junto com o MEC, com o Ministério da Saúde, com a Andifes e com várias outras instituições, pensar os primeiros desenhos de reestruturação dos hospitais de ensino, criar a política de contratualização, né? Viver o processo de habilitação, de credenciamento, de contratualização dos primeiros hospitais e conduzir essa política até 2005. Aliás,
política que eu tomei como objeto de estudo no meu doutorado. Acabei fazendo meu doutoramento lá na Unifesp, exatamente estudando a política de contratualização dos hospitais de ensino. Depois disso, acabei voltando à gestão, depois de ter passado um tempo como consultor da INS, fazendo consultorias em vários estados. Então, eu conheço, tive a oportunidade de fazer consultoria, além de ser paulista, naturalmente, mas fiz consultoria no Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, Amapá. Assim, mergulhei muito na realidade do país, mas fui secretário municipal de saúde novamente, depois de algum tempo, em São Bernardo do Campo, em 2009. E lá nós tínhamos 4 hospitais de ensino. E criamos um 5º hospital, o Hospital de Clínicas, né? Inclusive o Daniel Beltrame, que é o meu vice-presidente, foi quem dirigiu, e construímos uma experiência muito interessante, porque a contratualização dos nossos hospitais de ensino foi feita na forma de um complexo hospitalar, né? O que nos trouxe uma experiência. Eu já percebi que o conceito de complexo adotado na EBSER não tem absolutamente nada a ver com o desenho de complexo hospitalar que a gente imagina. E no início eu comecei a dizer, não, mas eu sou absolutamente favorável à ideia de complexo hospitalar, até entender um pouco mais ou menos como tem sido o processo, né? Alguns reitores já me relataram, né? Nós vamos colocar esse tema em revisão, mas foi uma experiência muito importante, porque uma rede hospitalar complexa, de ensino, com residentes, com pós-graduandos, etc., e que nos deu uma possibilidade muito intensa de trabalhar. Fui para o Ministério da Saúde, né, como ministro, a partir dessa experiência. Acho que o que credenciou, além da trajetória que a gente tinha, foi fundamentalmente esse trabalho feito em São Bernardo, a reestruturação dos hospitais, da atenção hospitalar. A gente experimentou mais do que gestão hospitalar, fazer uma mudança no modelo de cuidado. É uma experiência muito rica, não é a única, compartilhada com várias outras experiências, como, por exemplo, a que foi desenvolvida no BH, o Corpo Hospital das Clínicas é um dos protagonistas, outras instituições hospitalares, mas nós vivemos de uma maneira muito aprofundada. E aí eu virei ministro, fiquei 2 anos no Ministério, e a partir daí assumi o meu concurso como professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, que é onde eu estou até hoje, né? Ainda estou, né? Como professor, como pesquisador, como orientador do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, Bolsa Produtividade, enfim, fazendo a minha trajetória acadêmica, né, como alguém que é de uma universidade federal, né, e que, portanto, tem aí, traz essa dimensão, né, da dinâmica das instituições. Quando os reitores começam a me contar das dificuldades, das relações, vamos dizer, das dimensões micropolíticas, né, das demandas institucionais, etc., elas são absolutamente de reconhecer. Eu sei que cada instituição tem a sua singularidade, né, mas nós somos instituições com I maiúsculo. Né? E como instituição, a universidade, e em particular as escolas médicas, né, a medicina como instituição, são muito peculiares, elas têm um modo de reprodução muito claro. Portanto, eu espero que, estou contando um pouco dessa minha trajetória, para dizer que, ao preencher a documentação para passar pela comissão de exigibilidade, é que eu pude perceber o quanto que a minha trajetória profissional estava, eu não tinha me tocado disso, estava intimamente ligado à questão dos hospitais universitários. Né? 13 artigos publicados sobre o tema, 4 capítulos de livro. Eu não tinha essa dimensão, porque como eu sou um generalista da gestão, do planejamento, sou da área de política e gestão, eu não tinha me tocado ainda, né, de que as minhas últimas, particularmente esses últimos períodos, eu vim me dedicando tanto ao tema. E aí eu sintonizei, de fato, o convite que o ministro Camilo me fez, né, faz todo sentido. Né? Acho que eu sou alguém que posso contribuir com essa área, em particular com alguma coisa que é muito cara para mim, que é uma outra discussão que eu venho travando há muito tempo, quem sabe, quem acompanha a trajetória sabe disso, que é a necessidade de avançar nos modelos de gestão em saúde, né? E eu sempre defendi, tanto a fundação estatal como as empresas públicas, como nos marcos que nós temos hoje disponíveis, os modelos mais avançados, mais adequados para entregar aquilo que as universidades, que o ensino, a pesquisa e a assistência precisam. Então, era uma oportunidade, assim como eu tinha experimentado uma fundação estatal em São Bernardo durante 5 anos, que eu fui secretário, a Odete depois ficou mais tempo me substituindo na secretaria, experimentamos durante 8 anos esse desenho, né?
era uma oportunidade também de viver a experiência à frente de uma empresa pública, ou seja, combinando esses mecanismos de gestão pública com os mecanismos de administração privada. Portanto, eu me sinto muito confortável de estar aqui, muito desafiado. E quero apresentar para vocês a equipe que vai trabalhar com a gente, começar pelo próprio Daniel Beltrame. Daniel, levanta isso, só o pessoal te ver. Daniel é médico sanitarista. Ele é doutor pela Universidade Federal lá de São Paulo. Teve um orientador muito fraquinho, mas é doutor, né? Fez o mestrado dele lá no Sírio-Libanês em Gestão de Tecnologias e Inovação. Tem uma formação na área de administração hospitalar de sistemas, lá no PROASA, especializado pela Fundação Getúlio Vargas, e tem uma larga experiência em administração hospitalar. Apesar de ser jovem, né, ele tem uma trajetória, inclusive, de ter recentemente montado e dirigido a Fundação Estatal Hospitalar na Paraíba. Né? Então, vocês vão todos ter a oportunidade de conhecê-lo. Né? Uma pessoa muito qualificada. A Odete Gialdi, por favor, Odete, até passa vergonha comigo também um pouquinho. A Odete é uma baita gestora pública, ela está à frente do DAI, Departamento Administrativo de Infraestrutura, tem uma experiência no campo da gestão pública muito importante, em âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito nacional. Ela já foi secretária municipal de saúde, já foi gestora do Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, já ocupou cargos extremamente importantes na gestão pública no âmbito federal, no Ministério da Saúde, né? E tem uma diferença muito substantiva em relação às pessoas que lidam com a administração. Ela entende do corpo, ela entende da assistência, ela entende do ensino e da pesquisa. Não é uma pessoa deslocada, tem um mestrado, é uma pessoa com uma formação muito qualificada e vai dar uma enorme contribuição. Quando a gente conversar com ela, não estamos conversando com a gestora que cuida da área administrativa. Lamentavelmente, para alguns superintendentes ou para alguns interlocutores, ela entende também, e muito, né, do significado da organização de rede. Então, acho que é bastante importante. No DAPS, no Departamento de Atenção à Saúde, a diretora vai ser a Lumena Furtado, por favor. A Lumena Furtado também tem uma enorme experiência como gestão pública, foi secretária municipal de saúde em Mauá, foi minha secretária adjunta em São Bernardo do Campo. Ela foi a primeira mulher a ser secretária de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, ou seja, dirigiu toda a rede, inclusive os hospitais universitários, né? É psicóloga de formação, é docente do Departamento de Medicina Preventiva, é professora do programa de pós-graduação lá também com a gente, da área de Política, Planejamento e Gestão, e alguém que tem enorme experiência e sensibilidade na gestão da atenção à saúde, vai provocar demais os nossos hospitais, as nossas universidades, a nossa comunidade acadêmica na discussão da qualificação do cuidado e do cuidado em rede, que é uma questão que eu já vou tocar um pouquinho. No Departamento de Tecnologia e Processos, nós vamos ter a presença do Giliati Cardoso Coelho Neto, este pernambucano, que é médico sanitarista, mestre em saúde coletiva, está fazendo seu doutorado também na área. O Giliati é professor de medicina, ele é um médico que a vida foi o levando, a nova geração tem essa vantagem, né? Mas foi se apropriando, se especializando na área de tecnologia de informação. Ele foi o diretor do DataSUS, então traz uma larga experiência de ter dirigido o DataSUS no Ministério da Saúde. Ocupou um papel muito importante na Secretaria Executiva na gestão do ministro Padilha, né? Depois comigo ele foi o diretor do DataSUS, e é alguém que entende não apenas de tecnologias de informação, mas entende de gestão hospitalar. Na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco assumiu durante um longo período de tempo a coordenação da área de regulação. Portanto, assim, tem a dimensão da inserção dos hospitais em rede, né? Então, acho que o Giliati é o outro companheiro que vai trazer uma contribuição muito grande. E aí eu já vou anunciar vocês devem estar estranhando um pouco alguém que acompanha, eu sei que tem muita gente na universidade que acompanha Diário Oficial, né? Tem aquela figura e tal, e deve estar estranhando um pouco, né? Eu vou anunciar para vocês aqui uma mudança substantiva que nós já estamos propondo, nós já aprovamos na Direx, na diretoria executiva da IBSER. Semana que vem passaremos no Conselho de Administração essa proposta, já estamos em negociação com
a Secretaria de Estatais, com a aprovação do ministro Camilo, com a aprovação da Casa Civil e tal, nós vamos desmembrar o Departamento de Atenção, Pesquisa e Ensino, né, em 2 áreas. Então, a Cristiane Carvalho Santos Melo vai assumir aquilo que nós vamos chamar de Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. Nós vamos ter uma área específica, né, que eu sei que é uma reivindicação antiga da comunidade, era uma percepção que a gente já tinha. O grupo de transição, eu coordenei o grupo de transição na área da saúde, né? Mas quando a gente dialogou com o grupo de transição na área de educação, que foi coordenado pelo meu querido companheiro Henrique Paim, nós chegamos a conversar com isso, e uma das demandas que tinha sido identificada era a necessidade de dar maior peso, uma maior visibilidade à dimensão de ensino, pesquisa e inovação no âmbito da IBSERP dos nossos hospitais. Por um motivo muito simples, né? O peso da assistência deixava essa dimensão ensino, pesquisa subsumida. Claramente isso. Eu acho que estava começando a conversar aqui fora, e os reitores já, todos eles trazem isso, os superintendentes trazem isso, e a gente que tem experiência no dia a dia da atenção sabe, né, que a crise hospitalar, aquela que estoura na sexta-feira à tarde, né, porque o hospital é sexta-feira à tarde, né, o dia da grande crise, ou 24 horas por dia, ela coloca essa tarefa, essa dimensão, essa missão, em segundo plano. Então, a Cristiane é sanitarista, mestre em ciência e saúde pela Universidade Federal do Sergipe, ela é odontóloga de formação, a Lumena é psicóloga, historiadora, médico, odontóloga, ela vai ter de tudo na nossa equipe, né? E tem uma experiência também em gestão pública, ela foi secretária municipal de saúde, ela atuou na Secretaria Estadual de Saúde, atuou na área de gestão de plano de saúde, né? Então tem uma larga formação e experiência na gestão de serviços de sistema, inclusive tendo ocupado o cargo de superintendente de um hospital universitário, hospital regional. Então, é uma pessoa que traz o seu bojo e uma experiência e vai dar uma enorme contribuição para a gente. E, embora ainda formalmente não apareça como diretora de gestão de pessoas, ela é a nossa diretora de gestão de pessoas, é ela que nós estamos trabalhando o tempo inteiro, já assumiu essa responsabilidade, é a ela que nós vamos nos reportar até que seja formalizado, tramitar toda essa modificação que nós estamos sendo feita, que é a professora Luciana Gouveia Viana. A professora Luciana, acho que é conhecida por muitos de vocês, ela é não apenas professora, ela da UFMG, né, formada na UFMG, uma larga experiência na área de biologia celular molecular, onde ela fez mestrado, doutorado, onde ela atuou como professora, mas ela também tem uma larga experiência na área de administração hospitalar, tendo não apenas sido diretora de atenção, mas também a superintendente do Hospital de Clínicas da UFMG. É assim a que mais de nós todos conhece a alma por dentro, né, da IBSERP, e tem sido assim, muito importante a contribuição que ela tem nos dado, né? Então, assim, embora a gente viva esse momento de transição, que deve durar ainda, né, pelo ritmo de aprovação das mudanças, 2, 3 meses, Thiago? Acho que sim, né? Nós ainda vamos viver algum tempo, mas objetivamente nós já estamos trabalhando assim. Então, a professora Lumena, ela já assumiu a direção de atenção à saúde com as suas 2 coordenadorias, a professora Cristiane também com as suas 2 coordenadorias, e embora não apareça como a diretora, né, a de gestão de pessoas, a diretora de gestão de pessoas, para valer, é a professora Luciana Santos. Eu trouxe aqui também o Fausto Figueira, né? O Fausto é médico, formado lá pela USP, tem uma larga experiência, foi meu assessor no Ministério da Saúde, mas tem uma história parlamentar, foi vereador, foi deputado, foi secretário, e é o nosso assessor parlamentar, é alguém que tem um trânsito muito grande na casa, no Congresso Nacional, né? E vai ser muito importante nessa articulação que nós todos precisamos fazer. E eu trouxe aqui também a Yara, né? Eu acho que vocês já conhecem, continua com a gente, né, respondendo ali pela DOF. A Yara, nós estamos ainda em disputa com o Ministério da Saúde pelo passe, mas ela continua trabalhando com a gente aqui. E o Tiago Campos, Yara, eu nem te apresento, porque todo mundo te conhece já, né? O Tiago é o nosso novo consultor jurídico. O Tiago é um brilhante advogado sanitarista. Ele foi disputado a peso de ouro com a Casa Civil da Bahia, onde ele já estava, com o Consórcio Nordeste, com a Fundação Estatal da Bahia, né? Todo mundo com uma larga trajetória, e eu acho que
vai ser muito importante a presença do Thiago com a gente, com a equipe, porque hoje nós temos uma dimensão muito delicada, né, do ponto de vista do diagnóstico que a gente já vem construindo. Bom, apresentado a equipe, eu quero só fazer rápidas palavras, a gente abrir para ouvi-los, né? Mas eu queria dizer o seguinte, olha, quem teve na nossa posse, eu fiz questão de deixar muito claro a compreensão que a gente tem do papel da EBSER. Ela precisa ser, de fato, um modelo de gestão hospitalar para o nosso país. É mais do que fazer uma gestão qualificada, moderna, eficiente dos nossos hospitais universitários federais. Porque, como eu disse, existe uma disputa de modelos de gestão. Hoje, os nossos hospitais públicos vivem uma agonia. De maneira geral, a solução que se apresenta é a privatização, é a terceirização, é a entrega desses hospitais para mecanismos de gestão que capturam, né, a alma, o sentido da missão pública desses hospitais. E eu tenho absoluta convicção de que a EBSER, dando certo, ela serve como um modelo para que governos estaduais, governos municipais, ações, consórcios interestaduais ou intermunicipais, outras modalidades, o próprio Ministério da Saúde, que diz respeito à sua rede própria do Rio, possam avançar. Então, a experiência de 11 anos da EBSER, e particularmente o que vem pela frente, pode ser marcadora para a gestão pública no nosso país. Então, eu considero essa, talvez, uma das, vamos assim, simbolicamente, uma das questões mais importantes que tem. Não se trata apenas de ter uma empresa moderna, eficiente, premiada, né, que responde a todos os quesitos dos órgãos de controle. Ela precisa ir além disso. Ela precisa fazer sentido do ponto de vista de produzir respostas em 4 áreas para os quais acho que a universidade pública tem um papel essencial. A primeira delas é a assistência. Nosso papel é indelegável, né? Nós queremos hospitais do século XXI, hospitais modernos, hospitais que sejam do SUS, no SUS, para o SUS. Não existe divisão entre universidade e o que é política pública de saúde. A política de educação, de ciência e tecnologia, de inovação, né, ela anda par e passo com a política de saúde. Não haveria nenhum sentido hospitais que fossem excelências em ensino, pesquisa e inovação, né, e que fossem desastrosamente apartados, cercadinhos da realidade do país. Portanto, me parece que pensar os nossos hospitais em rede, conectados com as necessidades regionais, claro, sem a responsabilidade de resolver todos os problemas do mundo, dentro dos limites, mas de forma pactuada, de forma clara, de forma transparente, né, conectados com o sentido, como vocês fizeram de maneira brilhante ao longo da pandemia, respondendo às necessidades. Me parece que essa é uma primeira missão essencial. Eu me incomodo muito ao tempo inteiro quando eu olho um grande mapa do Brasil, bonito, que tem as unidades da EBSER plotadas lá na sala da presidência, e tem uma frase escrita: a EBSER é do MEC. Essa frase, eu acho que ela talvez traduz um pouco a dinâmica de relação que se estabeleceu entre a EBSER, as unidades hospitalares que ela administra e os próprios reitores. A EBSER é muito mais do que do MEC. A EBSER é ensino, é pesquisa, é inovação, ela é do SUS. Ela é do Sistema Nacional de Saúde, que no Brasil se chama SUS. Portanto, essa primeira dimensão me parece muito importante. Mas é também absolutamente indissociável a necessidade de considerar a dimensão do ensino, da pesquisa e da inovação na mesma ordem de grandeza e de prioridade. Porque senão nós não estaríamos falando de hospitais universitários, nós estaríamos falando de uma rede de hospitais públicos. O que por si só seria bacana, não haveria problema. Mas não haveria sentido do órgão controlador ser o MEC, da relação que está sendo estabelecida com os reitores e com a Andifes, não estaria sentido estar estabelecendo toda uma relação com as unidades acadêmicas que compõem as nossas instituições universitárias federais. É isso que dá a diferença, que dá a singularidade que se reveste hoje a empresa brasileira de serviços hospitalares. Ela é uma empresa fundamentalmente
construída, ainda que até na lei de criação possa ter subsidiárias, etc., mas o seu núcleo central de atuação são hospitais universitários. Portanto, essa dimensão não pode ficar, como eu disse inicialmente, subsumida. Ela não pode ser uma dimensão verbalmente, verbalizada com potência e, na prática, colocada em plano absolutamente secundário. Até porque parte significativa dos problemas que nós enfrentamos no país, do ponto de vista da organização do Sistema Único de Saúde, passa pela qualificação dos nossos processos de formação. Nós somos parte da solução do país. Eu conversava com a reitora de Pelotas sobre a crise dos anestesistas, né? Que não é uma novidade, não é uma singularidade de Pelotas. Ela se reveste de caráter, como é que eu diria assim, específico em cada lugar. Ela é diferente do Amazonas, do que ela é diferente lá no Maranhão, do que ela é diferente em Pelotas. Mas eu estava fazendo, acabei esquecendo de contar, né? Nesse ano passado, eu estava fazendo meu pós-doutorado, estudando exatamente um hospital universitário, né? Os arranjos tecnológicos de gestão de leitos e do cuidado, certo? Em hospitais universitários em Portugal. E vivia exatamente uma gravíssima crise da assistência obstétrica, com descredenciamento de residências, com fechamento de urgências e tal. E a origem era o quê? Era exatamente os anestesistas. Acho que se tiver hospital em Marte, vai ter problema. Como é que a gente trata disso? A gente vai ter que tratar chamando as unidades acadêmicas, construindo um conjunto de soluções, né, que passam pela responsabilização dos gestores locais, da direção da instituição, da reitoria, das suas unidades acadêmicas, mas é problema da EBSER também, da sede da EBSER. Essa história de que problema descentralizado é problema descentralizado, se virem, resolvam o problema, acabou. O problema é nosso. O problema é de vocês, mas será também da direção da empresa. E é claro que isso significa uma via de mão dupla. Significa que nós vamos estar muito mais próximos, em total respeito à autonomia universitária, mas nós estaremos muito presentes na construção das soluções, do aperfeiçoamento da empresa, no monitoramento, no controle, enfim. Imagine uma empresa que se constituirá com uma outra pegada, mas, insisto, tratando a dimensão do ensino, da pesquisa, num outro patamar. E nós queremos não apenas que os nossos hospitais possam viabilizar as pesquisas das nossas unidades acadêmicas, os nossos laboratórios, etc. Nós queremos que os nossos próprios hospitais possam ser locos de desenvolvimento de pesquisa. De pesquisas básicas, de pesquisas aplicadas, de pesquisas no campo da gestão, pesquisas que possam aperfeiçoar o processo de cuidado. Aliás, inclusive a área que eu, Lumena, por exemplo, desempenho toda a nossa linha de pesquisa. Minha vida tem sido, nesses últimos 8, 9 anos, atuar exatamente nessa área. O hospital universitário é um baita espaço, né? Porque ele é um grande observatório da rede. Eu estava dando uma entrevista ontem, e me perguntavam sobre o programa Mais Médicos, né? E eu dizia, olha, é fundamental, porque a atenção básica está absolutamente conectada com a nossa realidade dos hospitais de ensino. Se ela não funcionar, nós vamos falir. Nós vamos ter as nossas portas sobrecarregadas por problemas de saúde que poderiam e deveriam ter sido resolvidos em outro espaço da rede. Nós vamos ser ocupados, desvirtuar a nossa função, a nossa capacidade, o adensamento tecnológico que o hospital universitário deve exigir. Portanto, é fundamental. E nós vamos tratar de ajudar a financiar a pesquisa. Buscar. Da mesma maneira, muitos de vocês conhecem o chamado PPSUS, que o Ministério da Saúde fez, que é uma pesquisa para o SUS, né? Acho que a gente pode ter um fator de indução, né, do desenvolvimento de pesquisa e de inovação. Inovação tecnológica, inclusive inovação no campo da gestão, né? Então, acho que essa representa um pouco a missão. Não quero me alongar muito mais, mas eu quero tratar de alguns temas que me parecem fundamental. Um deles é a situação orçamentária da EBSER. Nós estamos ainda tomando pé, naturalmente, mas o processo que eu vivi coordenando a comissão de transição na área da saúde, ele não foi tão generoso como foi com o Ministério da Saúde, no caso do Ministério da Educação, né? Se é verdade que a gente conseguiu recompor o orçamento,
a recomposição não traduz as nossas necessidades. E, portanto, a nossa situação é muito crítica. Ou seja, nós temos um orçamento recomposto, mas absolutamente insuficiente para dar conta de um conjunto de necessidades. Ao mesmo tempo, nós temos uma realidade muito importante que eu ajudei a construir, inclusive, que foi a recomposição do orçamento do Ministério da Saúde, não apenas a recomposição, mas recursos novos da ordem de mais 12 bilhões e 400 milhões de reais, exatamente para que pudesse atuar nas prioridades estabelecidas do Plano Nacional de Saúde, que vão desde do Plano Nacional de Imunização, o enfrentamento das filas, o enfrentamento da mortalidade materna infantil, a política de câncer, que são algumas prioridades que a ministra Nízia, dando seguimento, inclusive, ao programa de governo do presidente Lula, está tratando de colocar em prática. E, portanto, é muito importante a gente entender que a EBSER não é do MEC, que a EBSER é do Brasil, e que, portanto, parte considerada desses recursos serão obtidos a partir da nossa íntima relação com os gestores municipais e estaduais que fazem a contratualização dos nossos contratos de gestão, mas fundamentalmente nessa relação com o Ministério da Saúde. Tanto que eu saio correndo às 11 horas aqui, já com uma audiência com um dos principais secretários, que é o secretário Elvésio Miranda, para tratar de questões que envolvem nossas universidades. A impressão que o Ministério da Saúde ficou no primeiro chamamento para as filas emergenciais, é que a maior parte dos nossos hospitais viraram as costas. Isso não é problema nosso. Ou seja, o Ministério, com 12 bilhões e 400 milhões de reais a mais, faz um chamamento emergencial para o enfrentamento das filas, e a ordem da EBSER é: o SUS não é nosso problema, nós somos do MEC. Estão entendendo o que eu quero dizer, como a gente precisa mudar essa concepção? Sem perder, sem desnaturalizar a nossa essência, a nossa singularidade, aquilo que caracteriza a EBSER, compreender a dinâmica de funcionamento do sistema e o quanto que nós representamos. Em algumas regiões do país, os nossos hospitais são absolutamente estratégicos. Tem um time de hospitais que ganhou o nome de estratégico, que de estratégico pode ter outros interesses, mas estratégicos são os nossos, que são os capazes de enfrentar e resolver os problemas. Certo? E captar os recursos necessários em contrapartida. Eu vou me esforçar, a equipe vai se esforçar de maneira muito importante nesse sentido. O hospital é do MEC. Veja o que aconteceu na gestão do ex-ministro Mandetta. O REUF, a nossa parte esquece. Fica só a parte do MEC. E o tamanho da reengenharia que teve que ser feita para recompor o orçamento, como se os hospitais universitários não participassem do sistema de saúde. Ou seja, a direção da empresa, e muito provavelmente parte da comunidade, por uma série de motivos, aceitou essa prerrogativa. E ela é um desastre do ponto de vista da sobrevivência dos nossos hospitais universitários. Ela impede qualquer perspectiva de avanço. Portanto, eu quero deixar absolutamente claro a necessidade da gente aprofundar essa ideia. E veja, há outras questões muito graves que nós vamos precisar resolver ainda esse ano. Quando a gente estava lá no grupo de transição da saúde, nós vimos todas as instituições que precisavam ser excepcionalizadas da regra da emenda constitucional 95, dos limites do teto. Fizemos isso para o Grupo Hospitalar Conceição, para a Fiocruz, para os institutos de pesquisa. Foi uma iniciativa nossa, lá da área da saúde. Só que lá da área da saúde, nós cometemos um lapso, nós não lembramos da EBSER. E do lado do grupo de transição da educação, ninguém lembrou da EBSER. E o que aconteceu? Os limites do teto da emenda constitucional 95 continuam valendo para a EBSER. E nós temos, nesse momento, alguma coisa em torno de 200 milhões de reais que nós não vamos poder usar se não resolver o problema simples da excepcionalização da regra do teto para a EBSER. Veja, esse é um problema grave, mas tem um problema mais grave ainda, que aí os reitores, com certeza, já estão tratando, sei que vocês tiveram ontem uma audiência com os parlamentares, que diz respeito à reforma tributária. Ela é decisiva para o país. Talvez pela primeira vez nós consigamos reunir as condições políticas fundamentais para avançar num tema que está na agenda política há 3 décadas e que não avança, mas junto será definida a nova regra fiscal.
E essa nova regra fiscal, se ela não tiver avanço significativo, a partir de 2024 volta a valer a emenda constitucional 95. E aí não só a IBSER, mas as próprias universidades. Né? Então, eu acho que esse tema, né, é um tema prioritário, porque muitas das decisões que nós precisamos tomar, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso veio dizer para mim agora que, olha, a empresa avançou e a obra vai acabar antes do tempo, vamos entregar antes. Claro, muitos dos parlamentares, e aliás, às vezes muitos de nós nos iludimos, né, com a ideia do investimento. Eu vou entregar meu novo hospital, a nova área, né? Mas existe o day after, né? E o nosso problema é o day after, que é a operacionalização, o impacto no custeio que qualquer expansão, que qualquer nova tecnologia traz, e que nós precisamos tratar com muita responsabilidade. Hoje, o que nós temos capacidade de recursos novos de investimento e custeio são os advindos das emendas parlamentares. Para mim, isso é muito complicado. Eu acho que todos vocês concordam que isso produz iniquidade no país. Isso produz uma disputa irracional, nem sempre atende o conjunto de necessidades. É um planejamento baseado nas relações políticas, nas relações, enfim, num conjunto de dimensões que não são as mais republicanas, ainda que esses recursos sejam liberados e executados de forma republicana, mas não atendem à necessidade de pensar um país para o futuro. As nossas universidades para o futuro. Elas ficam absolutamente condicionadas. Então, nós vamos ter que ter muita responsabilidade juntos em produzir, eu vou chamar aqui um cardápio, um elenco muito bem definido de prioridades, que sejam apresentados pelos reitores, pelos superintendentes dos hospitais, numa perspectiva de um plano diretor de investimento, em que a gente consiga casar o impacto, a execução do investimento, mas, ao mesmo tempo, casar o planejamento do impacto no custeio que cada uma dessas ações. Nós não podemos admitir o seguinte, ó, inaugura o hospital, inaugura a aula, inaugura a UTI, e depois a gente vê como faz com o custeio. Nós vamos ter que construir a negociação com os gestores municipais e estaduais, com o próprio MEC, para poder garantir o laço. Não há mágica para, por dentro do orçamento da IBSER, responder, mas eu inaugurei, tiro de outro hospital. Não existe isso. Qualquer hospital de recursos que sai do custeio de um hospital é absorvido pelo gestor local. Se o hospital dele deixa de fazer 200 mil reais mês de procedimento em determinada área, esse recurso não está na IBSER, está no contrato do gestor. E ele muito provavelmente vai ser realocado para um outro prestador público, privado, filantrópico, lá da região. Portanto, não existe essa mágica. Então, nós vamos ter que construir um processo de planejamento muito bem desenvolvido. Tá? Portanto, nós vamos jogar muito peso no planejamento estratégico da nossa empresa, dessa relação com as universidades. Casar os planos diretores de investimento de cada universidade com o plano diretor de investimento que nós vamos ter que fazer da IBSER. Não pode ter um que não conversa com o outro. O que a gente tem encontrado hoje são verdadeiros sobressaltos. Aparecem. Né? Ou então fica assim, a assessoria parlamentar ia no Congresso fazer captação. Quem tem projeto para mandar? E aí dava sorte, deu liga. Né? Não pode ser assim. Nós precisamos ter isso mais organizado. Uma iniciativa que nós vamos tomar, e nós vamos tentar construir isso politicamente, se nós vamos ter êxito ou não vai depender um pouco, mas eu já conversei com o ministro Camilo e ele já me deu sinal verde para construir nessa perspectiva. Nós vamos tentar voltar a considerar os hospitais da IBSER como, para efeito das emendas parlamentares, como hospitais da saúde. E, portanto, permitir que os parlamentares, deputados e senadores indiquem, na cota dos 50% obrigatórios da saúde, os recursos para os HUs, tá certo? E, ao mesmo tempo, poderem indicar recursos para as universidades, para as outras áreas acadêmicas, para o projeto de desenvolvimento. Ou seja, vamos tentar fazer com que a disputa de recursos que está colocada não seja uma disputa de competição, né? Mas que a gente consiga construir. Claro que a gente vai ter alguma resistência, provavelmente, no Ministério da Saúde, né? Porque nós vamos passar a competir com os recursos lá. Mas vários parlamentares têm dito a enorme dificuldade que eles têm, dependendo do Estado, de fazer a alocação de recursos. Portanto, essa é uma medida, professor Ricardo, que nós precisamos contar com a ANDIFES, né, de apontar como uma demanda importante, porque ela vai possibilitar que a gente
almeje chegar a valores muito mais substantivos, inclusive para custeio. Porque vamos lembrar que em determinadas universidades em que vocês não têm prioridades para investimento, ou os investimentos são de pequena monta, está tudo resolvido, o hospital é novo, cabe também a discussão de recursos de custeio. Eu queria só terminar dizendo o seguinte, tem uma novidade dessa semana, né? O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, admitiu que a EBSER goza dos benefícios da Fazenda Pública. Eu acho que essa é uma situação alvissareira, vão ter vários benefícios decorrentes dessa definição, né? Não só nos processos de judicialização que a empresa sofre, mas numa série de benefícios. Então, acho que 11 anos depois de sua criação, clareia a sua natureza pública, né? Eu acho que isso, substancialmente, é uma mudança importante. E eu sei de antemão, até porque alguns eu já tenho recebido os reitores e reitoras, né, de que algumas questões foram encaminhadas de maneira, como é que eu poderia dizer, com pouca discussão, com pouca pactuação, né? Nós esperamos construir com vocês um processo de gestão que seja marcado, como eu disse inicialmente, pelo diálogo, tá? Então, temas importantes para vocês, que já me foram adiantados, como o regimento interno das unidades hospitalares, como a composição dos complexos e outros que vocês considerem importante construir uma agenda, nós estamos absolutamente à disposição para abrir o processo de rediscussão e de construção coletiva. Nós esperamos, e se isso acontecer, peço que a direção da Andifes, os reitores, diretamente nos apontem, né? Nós não queremos fazer uma gestão de cima para baixo. Nós queremos que os vetores, né, estejam absolutamente aí abertos. Tanto as produções que nós viermos a fazer possam emergir a partir das necessidades, das demandas que vocês nos trouxerem, a partir das instituições, ou das superintendências, ou da reitoria, mas quando nós também propusermos modificações, transformações, avanços importantes, que ele possa ser fruto da participação. Portanto, a interlocução, claro que não com a Andifes, porque inclusive muitos dos reitores não estão vinculados, né, não têm hospitais, ou sequer têm hospitais vinculados à EBSER, né? Mas, com a comissão, com a representação que vocês indicarem, nós queremos que, de fato, a gente tenha um canal de construção coletiva, ou seja, diálogo. Essa é uma demanda que o presidente Lula nos fez, é uma demanda que o nosso ministro Camilo Santana nos fez e que nós queremos adotar como uma prerrogativa. A gente percebe um certo ímpeto... eu vou explicitar. Um ímpeto autoritário na relação, né, da empresa com não apenas com os reitores, mas fundamentalmente com os superintendentes, com a direção. Isso não significa anarquia institucional, não significa que cada um faz o que quer, nós vamos ter que ter regras cada vez mais claras, eficientes, pactuadas, mas a ideia de construir junto é que vai conduzir de alguma maneira a nossa gestão. Faltou só eu apresentar aqui a Silvana Pereira, chefe de gabinete, que acabou de chegar também, que eu estou vendo agora ali. Tá? Silvana trabalhou comigo 2003 a 2005 na gestão do Humberto Costa como ministro, lá na Secretaria de Atenção à Saúde. Foi a minha chefe de gabinete no Ministério. Era chefe de gabinete do senador Humberto Costa, que gentilmente cedeu passe para a gente. Uma pessoa de absoluta confiança, também canal aberto de diálogo com vocês. Eu não sei se está faltando mais alguém da equipe aí que está por aí, mas nós temos depois, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. É isso, eu queria só finalizar dizendo isso. Eu e nossos diretores, nossa equipe, a ordem é essa. Reitor, canal aberto, o tempo inteiro, quando precisar, a hora que precisar, vocês têm total prioridade na condução, no cotidiano da EBSER. Olha, tem várias questões que a gente vai ter que aprofundar em outras oportunidades. Eu já me prontifico quantas vezes for necessário, seja na Assembleia da Andifes, seja com um grupo específico. Eu acho o reitor da UFBA ontem, numa audiência que a gente teve, chegou a aventar a possibilidade da gente fazer fóruns regionais, né, convidar, eu me coloco à disposição, que eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de aprofundar, inclusive, nas agendas mais específicas, né? Eu acho que a gente tem um problema
a gente tem sido, que é um problema do Sistema Único de Saúde, mas que rebate fortemente para a IBSEC, rebate fortemente para as nossas universidades, nós temos sido pautados por demandas judicializadas. E isso tem um potencial desorganizador da vida das instituições muito grande, né? E aí, de repente, a gente está sempre respondendo, né, a problemas que ou já estão judicializados ou podem dar, e deixam de tomar as decisões estruturais. Ou seja, eles ganham uma dimensão tão prioritária na nossa agenda que a gente não trabalha numa dimensão estruturante. Então, eu acho que uma das nossas tarefas vai ser, a despeito dos enormes problemas que a gente tem, conseguir construir com vocês uma agenda de fato prioritária. Claro que alguns temas estão explodindo, né? Mas uma das coisas que eu gostaria, professor Ricardo, é que a direção da Andifes, junto com os reitores, né, pudesse estabelecer um conjunto de temas prioritários para a gente construir coletivamente. Porque tem a demanda que é da universidade, ela é específica. E ela é muito singular porque ela responde à dinâmica local, os problemas locais, a história, etc. E tem aqueles problemas que são de ordem comum. E aí a gente precisa diferenciar aqueles que são de ordem comum, que estão na alçada da IBSEC, que são factíveis, que são para a gente poder resolvê-los, e aqueles que dependem de uma articulação interinstitucional. Por exemplo, responder qual será o alcance da IBSEC, se vai atender os hospitais municipais, estaduais. É claro que a razoabilidade já indica, assim, olha, o IBSEC, desculpa, eu vou usar uma expressão que não pode ser a casa de todo mundo. Não vai dar certo, isso está fadado em sucesso. Mas a lei instituidora permite que ela tenha subsidiárias, que ela possa trabalhar com cooperação técnica. Existem várias possibilidades que até hoje não foram experimentadas. Acho que ela tem uma missão essencial que precisa ser cumprida, e muito bem cumprida. E aí, a partir daí, pode-se pensar? Pode, mas essa tem que ser uma decisão estratégica de Estado, não pode nem ser de governo, porque ela vai implicar um planejamento para a instituição para os próximos 10, 20, 30 anos, com forte rebatimento para as demais unidades que já estão lá dentro. Então, se estrategicamente se pensar uma política de Estado em que um novo papel mais alargado seja atribuído à IBSEC ou a uma subsidiária dela, ele pode ser encarado. Tá? Para isso existe uma Assembleia, para isso existe um Conselho, para isso existem políticas de Estado. Agora, o que a gente não pode ficar é à mercê de resolução dos problemas locais, porque agora o prefeito ou o governador quer entregar, e aí o sucessor não quer mais. E aí as universidades têm que estar absolutamente protegidas em relação a isso, e a própria IBSEC. Acho que o bom senso, a responsabilidade indicam que a gente trate dessa natureza, né? Então, por exemplo, me foi trazida uma demanda pelo reitor Walter, né, que significava um acordo transitório, pontual, né, de parceria com uma instituição que, ao seu término, poderá deixar grandes benefícios para o nosso hospital universitário e para a universidade, numa situação potencialmente de ganha-ganha, principalmente para a população. Vamos estudar, mas é um arranjo temporário, é um arranjo que pode ser interessante. Outro reitor me fez uma proposta em relação a uma instituição filantrópica que está numa situação extremamente crítica. Eu já começo a compreender, bom, aí é abraço de afogado, né? Em vez da gente potencializar, né, ter sinergia nas nossas possibilidades, a gente pode arrastar a crise para dentro da nossa instituição. Então vamos buscar uma outra alternativa. Talvez a alternativa seja a parceria com uma outra universidade pública que está ali próximo da gente, ou outra alternativa de um investimento maior na solução dos nossos problemas. Então, nós vamos ter que encontrar soluções singulares. Agora, se entrar numa regra de que qualquer hospital pode vir para o IBSEC, acabou. Acabou, porque aí a pressão política é, assim, determinante. Olha, se tem um ente político, é um reitor, uma reitora. Não tem neófito. Vocês sabem o que é a política da universidade e quais são as relações políticas que se dão na construção do dia a dia da nossa instituição. A IBSEC está sofrendo a pressão de vocês, da dinâmica política local, é daqui. Então, ela precisa ser fortemente blindada nesse sentido. Esse é um ponto. Acho que já está claro que a gente tem que priorizar na nossa agenda esse tema das moradias. Está claro, né? E essa solução de simplesmente atribuir mais um valor para a universidade, etc., parece que não contempla, mas quer insistir. A melhor alternativa é não discutir isoladamente. Esse problema não é um problema só da IBSEC e das reitorias, é um problema dos outros atores que têm residência. Então, vamos provocar
sob a liderança do MEC, e aí precisa ser a professora Denise mesmo que tem que liderar, ou o próprio ministro, uma discussão que envolve o Ministério. Eu já vou agora, ainda hoje, ligar para a secretária de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, que é a professora Isabela, da Universidade Federal da Bahia, uma pessoa que sabe, que conhece, está ligada a um programa de pós-graduação e que tem residência médica, ou seja, é do ramo, para a gente começar a sintonizar essa discussão. Gosto muito da ideia do fórum. O professor Walter faz essa proposição. Eu lembro, por exemplo, que a política de contratualização dos hospitais de ensino surgiu no fórum, inclusive, cujo primeiro fórum foi em Salvador. O primeiro momento foi um grande fórum que a gente sentou, os atores envolvidos, gestores municipais, estaduais, Ministério da Saúde, toda a turma do MEC, as universidades, a liderança da Andifes, e se produziu. A Abrauê, na época, participou fortemente dessa discussão, e nós conseguimos construir uma política que, naquele momento, representou um grande acúmulo, porque ela era a expressão do diálogo possível, dos acúmulos possíveis que nós tivemos na época. Eu quero insistir nessa discussão que também tem que ser feita no âmbito da comissão interinstitucional, em relação aos hospitais, às universidades que não têm o seu próprio hospital. Eu insisto, o hospital não pode ser considerado o único cenário de prática e formação. Acho que uma das grandes conquistas que nós tivemos foi compreender que para a formação de médicos, dentistas, enfermeiros, etc., o hospital é imprescindível, não existe formação de profissional de saúde nem à distância, vai fazer formação de enfermeiro e EAD, resiste muito fortemente a isso, mas também não existe sem o hospital, mas não pode ser só no hospital. Portanto, acho que a grande tarefa que o MEC e o Ministério da Saúde têm que ajudar as universidades a construir, e nós estamos dispostos a ajudar nessa discussão, é como construir essa rede de formação de impacto. Eu tenho discutido muito com a professora Rayane. O Hospital São Paulo não pode ser o único cenário de formação de prática. Vou dar um exemplo concreto. Lá tem maternidade de alto risco, mas eles não vão ver os partos de risco habitual. Aí não é ali que vai aprender a fazer atenção primária, não é ali que vai aprender um monte de coisa que é fundamental na formação dos nossos alunos, inclusive dos nossos residentes, que precisam ter um cenário do hospital altamente complexo, etc., mas não basta. Então, eu acho que assim, vamos pautar essa discussão e a IBSERP participará dela, mas ela não pode liderar porque não é nosso papel, muito embora acho que a gente tenha um compromisso em relação a isso. Professora Márcia, eu não tenho dúvida nenhuma, está para mim claro que a gente precisa pautar essa discussão dos regimentos. Acho que se vocês trouxerem como um dos temas prioritários, e parece que é um tema importante, seria fundamental que chegasse para a gente, inclusive, uma análise crítica inicial de vocês, a partir, inclusive, do documento, porque acho que a gente não precisa começar do nada. Que os hospitais precisam de um regimento interno, acho que todos nós concordamos. Que ele precisa respeitar a autonomia universitária. É fundamental. Mas se ele está sob gestão da empresa, ele precisa ser feito sob um conjunto de princípios, de diretrizes, que harmonize essa relação. Porque é impraticável, do ponto de vista da gestão cotidiana, um conjunto de regras que fique... Lembra, a autonomia não pode ser compreendida como anarquia institucional, não tem nada, cada um faz o que quer, a regra não vale para todos. Então, nós vamos ter que ter um esforço, talvez seja difícil, porque as realidades são muito diferentes, mas harmonizar um regimento que seja expressão do possível, do contrato possível entre nós. Nós estamos dispostos a fazer essa discussão com muita maturidade, e acho que ela é muito benéfica. A mesma coisa vale para a questão dos complexos. Eu defendo a gestão por complexos, acho que ele é um ganho, mas precisamos rever como ele está sendo feito, como ele foi proposto, e vamos trabalhar nessa perspectiva. Rapidíssimo só, professor Valber, em relação à UFO, eu tenho uma grande vantagem. Ele foi um dos campos de investigação da minha tese de doutorado. Depois eu participei de algumas bancas, inclusive do Newton. Então, assim, é uma instituição que eu acompanho pesquisando, venho acompanhando, inclusive, a evolução. E acho que assim, é inaceitável ter que devolver. A professora Luciana, a primeira coisa que a gente conversou, ela estava indignada porque a UFMG, o HC, também teve que devolver recursos. Quer dizer, não pôde captar recursos. Tem recursos da época da Covid que vocês não puderam receber ainda. Quando eu contei isso para o ministro Camilo, ele não consigo entender. Mas como? Como é que você devolve recurso num cenário desse desastroso do ponto de vista econômico e financeiro? Nós vamos correr atrás. Aliás, nós já estamos fazendo. Eu já conversei com a ministra Simone Tebet, eu conversei com o Fernando Haddad, com o ministro Fernando Haddad, desculpe a intimidade,
né, com o ministro Fernando Haddad, a gente já conversou com o ministro Alexandre Padilha, nós já estamos tratando disso com a ministra Esther, do Ministério da Gestão, nós estamos já conversando com os senadores, você tem que ter protagonismo. A vantagem de ter agora um presidente que já foi ministro é que, pelo menos, o caminho das coisas a gente já aprendeu um pouquinho, inclusive que dá errado, né? Que é talvez mais do que dê certo que a gente fez de errado, que é com a gente mais aprende. Mas assim, esse é um compromisso de buscar solução para essas questões que são lamentáveis, né? Nós não vamos deixar esses 200 milhões que estão aí acumulados nem se reproduzir para esse ano, né? E aí, muito interessante, com todo mundo que você fala, mas nunca ninguém trouxe esse problema. Mas espera aí, tinha uma certa, sabe, eu oficiei, eu mandei, eu pedi, né? Então, acho que essa é uma coisa muito complicada. Eu acho que eu respondo tudo. Espera aí. Aí já falei. Bom, a revalidação dos estrangeiros, etc. Típico tema para levar para a comissão interinstitucional. É ali, esse vai ser o bloco. É muito interessante que a gente está vendo aqui nas falas de vocês temas que não são temas para ser tratados no âmbito da EBSER, mas de um espaço que esse último governo não produziu, né? Porque ele fala diretamente da condução da política de formação, de provimento, né, de pessoal, e não pode estourar numa universidade. A gente eu vivi isso recentemente lá na Escola Paulista de Medicina, né, começou a chover uma demanda por revalidação, né. A universidade reage, isso não é um problema nosso, tal. Se essa for uma política definida, cada universidade vai encontrar o seu papel. E mais, harmonizar o processo de validação, para que uma não seja absurdamente resistente a qualquer forma de validação, e a outra seja aquela que faz de qualquer maneira. Tá? Então, novamente, precisa de uma política de Estado para isso. Deixa eu ver se eu não respondi tudo. Tem uma questão só que eu queria falar em relação ao que o reitor Evandro trouxe. Acho que tem uma questão na atenção hospitalar que a gente já aprendeu muito olhando aí o conjunto da atenção hospitalar do país, é que assim, os hospitais são muito parecidos, mas muito diferentes ao mesmo tempo. Certo? E qualquer processo de avaliação, de uso de indicadores, precisa trabalhar com cluster, precisa trabalhar com tipologia. Eu não posso comparar aquilo que é de natureza distinta. Um hospital de pequeno porte com um hospital de médio porte, um hospital que se dedica simplesmente à assistência com um hospital que não tem, ou um hospital que tem porta aberta com um hospital que não tem porta aberta. Detalhe, da nossa parte, nós vamos definir se o hospital terá porta aberta ou não na discussão com a universidade, com as unidades acadêmicas, com os superintendentes, mas com os gestores, de acordo com a necessidade. Agora, um hospital de porta aberta, ele precisa ser considerado com uma outra ordem de complexidade, ele não pode ser comparado com quem não tem. Os custos dele são diferentes, a complexidade dele é diferente. Agora, se para o Sistema Único de Saúde precisa ter porta aberta, vamos tratar na negociação da complexidade que é ter porta aberta. Valorizar e reconhecer isso, inclusive para a formação, para o ensino e pesquisa. Eu tenho orientado algumas pesquisas, mestrado, uma investigação, e foi parte da minha investigação agora no exterior, né? Por exemplo, a condução dos chamados high users, dos hiperutilizadores. Como é que eu resolvo o hiperutilizador? Fechando a porta do pronto-socorro, existindo como ele não tem? O nosso hospital universitário começou a fechar a porta, e quando a gente foi investigar, quem gerava o hiperutilizador eram os nossos ambulatórios de especialidades. Era a própria universidade. Nós estávamos conversando sobre a situação lá de Lagar, né? Tem um problema muito sério, está abrindo um grande hospital oncológico filantrópico do lado. Emergência oncológica não é qualquer serviço que faz. Não adianta colocar na mão dos profissionais que estão numa UPA, porque é um paciente complexo. É o hospital universitário com mais capacidade, etc., que tem competência para manejar um paciente complexo como é o paciente oncológico. Então, reconhecer cada situação como essa. Daqui para frente, a gente quer isso. Agora, só tem uma última coisa que eu queria colocar em relação ao que o reitor trouxe. A questão não é o volume que o hospital universitário se propõe a fazer. Claro que ele tem que estar numa margem de razoabilidade, né, adequado à sua complexidade, à sua capacidade. Não dá para aceitar, né, aquele hospital que praticamente não funciona, reconhecendo a atividade de ensino e pesquisa. O grande problema é quando se estabelece um volume de demanda que ele é capaz de produzir um tipo de demanda e ele não entrega. E detalhe, e ele continua cobrando do gestor que ele continue pagando pelo aquilo que ele se propôs a fazer, que ele não faz. O que a gente percebeu é que, de alguma forma, a contratualização é um fenômeno isolado.
quase que solitário estabelecido entre lá o superintendente e o gestor. E a sede praticamente não se envolve na contratualização. Nós queremos participar ativamente da contratualização, porque aí eu tenho como me responsabilizar, eu tenho como avaliar, controlar e trabalhar junto. Agora, o contratualizado tem que ser entregue, porque senão eu também tenho que entender o lado do gestor. Como é que eu te pago 12 milhões por mês, você produz 7 milhões, e o que eu faço com esses outros 5 milhões que ninguém entrega? Eu vou precisar remanejar esse recurso para contratar quem me faça. Então, assim, as contratualizações precisam reproduzir a realidade. Aí tem uma situação de mas o sistema é subfinanciado e não cobre. É verdade. Para isso, a gente tem que entrar na discussão, né, lá do lado da saúde, de rever. E aí não é discussão de tabela, porque aqui entre nós, tabela, gente, não financia mais nenhum hospital universitário. Nós todos somos contratualizados. Há um pedacinho da alta complexidade e aonde não é o problema central. Então, essa discussão de tabela é para o setor privado fazer. Ontem eu tive na abertura do encontro da CNS, né, que é a instituição, e os provoquei claramente. Não venham com essa lenga-lenga de tabela do SUS. A tabela do SUS já não existe mais há muito tempo. Ela já não é mais referência para financiamento de nenhum estabelecimento. Então, vamos avançar nessa discussão, inclusive da mudança dos modelos de financiamento, que é um debate que nós podemos ser a referência para o país. Até porque, como não temos atividade lucrativa, né, nós orbitamos de outra natureza, nós podemos construir nos nossos hospitais as novas modelagens de financiamento. Fundamental para o desenvolvimento do país. Tá? Então, eu quero só dizer isso, o processo de contratualização passará a ser um processo dos quais nós participaremos ativamente. Porque entendemos do riscado, conhecemos os gestores municipais e estaduais e vamos ajudar, né, a instituição a fazer um contrato que seja expressão de compromissos assumidos pelas partes, por todas as partes, pela sede da IBSER, pelo hospital, pela universidade, principalmente pelos gestores. Nós não queremos depois também ficar com aquela história de nos deixarem pendurados na brocha, né? Fazemos o gasto, assumimos o compromisso, não somos remunerados. E, por fim, Baduino, eu acho que você, de alguma maneira, trouxe elementos fundamentais dessa agenda, né? E acho que a grande questão que foi levantada é: o hospital é de quem? Republicanamente pensando, ele é do povo brasileiro, né? Nós somos instituições públicas. E nós vamos construir juntos a melhor governança possível nessa dimensão que eu estou colocando, definindo claramente responsabilidades. Quais são as responsabilidades da IBSER? Compromissos. Quais são os dos reitores? Quais são das suas unidades acadêmicas? Porque a contratualização tem que ser internalizada. Ela não pode ser expressão só de um papel do reitor, do diretor do hospital, do gestor estadual municipal e do presidente da IBSER. Ele tem que ser um contrato assumido internamente. Unidades acadêmicas, funcionários. Não adianta essa história assim, olha, tem muito, eu escuto muito, né, empregado da IBSER dizendo: eu não tenho nenhum compromisso com o ensino e pesquisa. Assim como eu encontro muito docente ou muito TAI que diz: eu não tenho nenhum compromisso com assistência. Não. O hospital universitário tem que ter todo mundo, do diretor a quem é terceirizado, compromisso com assistência, com ensino, com pesquisa e inovação. E é isso que nós vamos ter que repactuar. Se a gente fizer isso, nós vamos dar uma contribuição significativa. Como eu brinquei, se daqui a 2 anos, terminando nosso mandato, a gente tiver dado uma contribuição nesse sentido, nós vamos estar começando a construir o hospital do século XXI, ainda que com algum atraso. Era isso. Obrigado, gente.